galera, bem-vindos a mais um Bring Me Data, podcast que surgiu para levar conteúdo em português de marketing e comunicação. E hoje eu estou aqui com o Eduardo Picarelli, um cara que já faz um tempo que a gente está tentando falar, é um profissional de marketing muito admirado, parceiro nosso também ali no Resenha, e eu sempre deixo os próprios convidados se apresentarem. Então, Edu, bem-vindo ao Bring Me Data. Conta aí um pouquinho quem é você. A gente sempre brinca, né? Conta como se eu tivesse explicar para sua avó o que você faz. Boa. E bem-vindo aí. Obrigado pela participação. Fabrício, valeu pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês no Bring Me Data. Que bom que agora a gente conseguiu fazer a agenda casar para poder dividir um pouquinho mais, né, da nossa trajetória ali de construção de marca da Verdinha, que tá um sucesso. Que massa, cara. Bom, eu sou o Edu Picarelli, hoje liderando a marca Heineken no Brasil, né? Todo o marketing da marca Heineken no Brasil, então eu sou responsável por tudo que a marca Heineken tem feito no país. Tem uma trajetória extensa na área comercial, né? Nos últimos 11 anos na empresa Heineken, sempre à frente de marcas e cuidando do marketing, agora cuidando de uma unidade de negócio também com a marca Heineken. Mas também, né, uma trajetória de outras empresas, como o Reckitt Benckiser, o Grupo Ferreiro, o próprio Banco Itaú. E aí também num histórico interessante que eu comecei minha carreira em vendas também, né? E depois Legal. eu fui migrando para o marketing. Então, isso é um pouquinho da minha história. Sou pai da Lia, que tem 9 anos, da Cacau, Irado. que tem 5 anos. Meu lado B, eu adoro, cara, adoro mesmo de fim de semana cozinhar, receber os amigos. Que massa. E no meu lado aí de uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu gosto de conhecer um país novo, um lugar novo que eu nunca fui. Então, todo ano a tendência, né, minha tentativa é tentar descobrir um lugar novo, ter essa paixão por curiosidade aí, que é algo que eu levo pro meu hobby, pro meu momento de lazer com a minha família. Cara, que massa. Até saindo um pouco do script aqui, você mencionou hobby, né? E eu admiro e é muito reconhecido a capacidade do Google de RH, de contratar, de atrair os melhores talentos, reter, porque foi uma coisa que os fundadores olharam desde o começo. E eles têm lá um livro que o ex-CHRO deles publicou com um método de contratação do Google. E eles falam, não é o seu caso, né? Mas eles falam que quanto mais estranho é o hobby da pessoa, mais high potential é esse cara. E aí, quando a gente começou a formação da agência, eu fui ler, eu também valorizo demais, acho que RH tem que ser um pilar-chave em todas as empresas. E aí eu fiquei me perguntando, né? Cara, o que será que é um hobby estranho? E aí no livro ele falava, cara, fica tranquilo, quando você descobrirem, quando você vê uma coisa, você vai saber que é um hobby estranho. Então, a gente contratou um cara que gostava de poemas russos, né? Então a gente contratou um cara que gostava de arco e flecha. Então, que são essas coisas assim. Não é o seu caso, mas eu gosto sempre de trazer essas informações assim, porque falar de liderança de marca, falar de time. E queria fazer o gancho para te ouvir, assim, né? Como que está formado o seu time hoje? O que você olha nas pessoas? Quais são os high potentials para trabalhar com você? O que você pode trazer? Eu acho que, primeiro, né, um líder hoje ele tem que ter dois fundamentos básicos quando ele fala de liderança. Isso eu estou falando do ponto de vista de você montar o seu time, né? Acho que a primeira é você pensar numa estrutura. Esquece um pouco as pessoas, né? Você tem que ter certeza que sua estrutura ela entrega a sua estratégia. Uhum. Então, eu gosto muito de um ditado em inglês que é structure follows strategy. Massa. Né? E isso é importante. Isso não desmerece como você vai tratar as pessoas, como você vai motivar o perfil delas. Não tem muito a ver com isso. Tem a ver se você está montando seu time, né? Sua estrutura em si, fisicamente falando ou estruturalmente falando, para entregar a sua estratégia, né? Para entregar a ambição de negócio que você tem. Pô, se você tem a ambição de vender mais e não tem ninguém em vendas, você não vai vender mais, né? Então, estou simplificando aqui o jeito de explicar o setup. Então, eu gosto muito de fazer isso sempre, né? O meu time está formado para entregar a estratégia? Se não, minha tendência é sempre ajustar se sim. Que bom, que ótimo, né? Um time que está ganhando aqui também não se mexe. Eu não sou um cara inquieto em que eu tenho que mudar tudo. Eu tenho só ter certeza de que a coisa está bem afinada e, né, ajustada para ir para a direção que a gente quer do negócio, da empresa, da marca. Mas eu sou um cara que gosto muito de ter um time diverso, né? Eu acredito bastante que a diversidade de pensamento, de perfil, tudo mesmo assim, mas eu penso muito no perfil das pessoas, mas no pensamento também, né? Que quando as pessoas elas divergem e conseguem depois convergir é uma das coisas mais legais que tem.
É difícil divergir para convergir, porque tem um atrito e um conflito. Mas eu acho que quando você escolhe bem do ponto de vista de diversidade de perfil e de diversidade de pessoas, normalmente é quando você tem isso bem feito e bem estruturado. E aí cabe ao líder também fomentar, né, dentro dessa liderança, o que é essa questão de divergir e convergir. Eu hoje, né, tenho dentro do time pessoas que são muito focadas em criatividade. Então, tem um perfil no time muito criativo, homem, mulher, assim, bastante criativo, assim, até do perfil de comunicação, branding, design, experiência mais uma pegada de marca. De criação, diretor de criação, sim. A gente tem, por exemplo, como a gente faz muita campanha, a gente tem desde a parte de criação mesmo, um perfil mais diretor de criação, como também, quando você pensa em experiência de marca, tem um perfil de gente que veio de agência de criação dessas agências de experiência de marca. Então, vocês conseguiram trazer para dentro de casa. Sim, foi desafiador. Né? Hoje o líder da parte de experiência de marca da Heineken, né, que é o líder de patrocínio da Heineken, que é o Guilherme Bailão, é um cara que foi Ferraz por muito tempo. Que massa. Né? Então ele consegue transitar muito bem, né, em explorar o máximo possível. Mas ele está trabalhando em conjunto com pessoas que trabalham muito tempo no corporativo, que conseguem também aterrissar essa questão, né, de como é que você transforma a criatividade em negócio, etc. E tal. Por isso que eu acho que é a questão da diversidade. Tem uma pessoa no nosso time que ela vem de né, o perfil dela era mais jornalismo. Então ela cuida de pauta, de o que tem de tendência, o que tá, né? Assim, eu até aprendi com ela uma coisa interessante, até nossa rede de PR também vem nessa linha. E elas falam, pô, eu queria entender tendência, né, e tal, ver se tem algum assunto pegando por aí, né, pintando para a gente se aproveitar, essa coisa a gente chama de tópico, né, aquele tema que nasce no dia que se aproveita para surfar com algum micromomento, com alguma ideia muito criativa. E ela falou quando eu estava no jornalismo, toda manhã eles sentam para discutir o que está rolando no mundo e tal. Eu falei, pô, isso a gente nunca pensou em fazer, massa, né? E acho que dando um exemplo simples de como a diversidade também de perfil te ajuda nisso. Eu, particularmente, sou um cara que vem com uma trajetória de vendas, negócio, caiu no marketing, vou desenvolver minha criatividade. De certa forma, vou ter acesso a coisas diferentes quando eu tenho um time diverso que me proporciona isso. Sim. Então, esse é o lado da criatividade. Tem do outro lado também, né? A gente tem um time de inteligência. Então, né, a gente está conversando aqui nos bastidores, eu e você falou muito, né, dos matemáticos que acompanham a sua carreira. Sim. Não deixa de ser do outro lado também, né? Você tem... Criatividade para a gente é importante, ciência também é importante. Então, 100%. É uma fórmula matemática, né? Não sei se os matemáticos vão aprovar a fórmula, né? Mas para mim, quase nunca. Para a Heineken, construção de marca é uma combinação de ciência com criatividade, com coragem e consistência, né? A combinação desses quatro elementos, né? Esses 4 Cs aí que, na minha opinião, eles são bastante fundamentais. Então, ter um cara de dado, um cara de matemática, uma pessoa, uma área que te leva, né? Fala, pô, esse é o norte, é assim que a gente ganha dinheiro, o consumidor quer tal coisa, o mercado está indo para tal lado, né? Eu acho que isso é fundamental, é uma bússola. Agora, você transformar isso em criatividade, né? Um insight em criatividade, você, né? Numa agência, pô, quanto que é difícil, você está com o dado, quanto que é difícil transformar esse dado no insight e depois numa ideia criativa. Então, essa junção ela é muito poderosa. Então, perfil diverso, né? Acho que podia até aprofundar com outras frentes que a gente tem, mas é como eu acredito que a gente tem que montar uma estrutura. E, obviamente, ali, né, tentar criar o máximo de sinergia e de afinidade possível. Porque o time também ele vai ficando bom, ele vai entregando as coisas quando ele tem, principalmente, um objetivo em comum, mas ele se gosta. Eu brinco que, normalmente, quando você tem um time que você tem um amigo e etc. e tal, é quando você tem, né, de certa forma, uma vontade de fazer a coisa acontecer, você está dividindo algo em comum, né, e que você pode extrapolar, né, dentro do trabalho de equipe. Que massa. E, cara, a gente, pensando nesse desafio de montar um time, né, eu até te falei, pô, mas você conseguiu, eu estava agora, semana passada, no El Oro, aquela premiação em Buenos Aires, e foi, cara, 1 hora só de um case da Quilmes, que eles montaram um núcleo mesmo, bem grande, interno, digamos assim, uma in-house, que eu estou entendendo que é o caso de vocês, que chama a Troia, né? Que é uma analogia ao cavalo de Troia. E eles falaram muito, assim, né? Principalmente com o público de criativos, de designers, da dificuldade
que claro, né, a gente tem que ser sincero que é um produto que tem muito mais sex appeal para você atrair as pessoas para trabalhar com essa conta, né? Quem não quer trabalhar com uma conta dessa? Então, eles falaram muito sobre esse desafio. Por isso que eu te perguntei, foi desafiador? Teve para trazer, né, tirar essas pessoas de, por exemplo, de agência, que não estavam acostumados a trabalhar do outro lado da mesa e ter esse foco em negócio, em mais, né, nessa parte de vendas, que é um viés que você tem. Como foi isso? Foi difícil? Olha, eu acho que é uma combinação de coisas. Eu acho que é mais difícil, pelo menos para a gente, ou não sei se dificuldade é a palavra, mas assim, é mais desafiador, porque tem, né, todo um tempo de aprendizagem também quando as pessoas mudam, né, talvez de uma agência para uma indústria, para uma multinacional, né, num lado um pouco mais fluido e rápido, para um lugar um pouco mais, né, estruturado, mas também grande, né? Então existe sempre essa mudança. E eu acho que é aí que mora nosso maior trabalho, que é aculturar essas pessoas em que elas consigam estar no máximo do potencial delas, seja criativo, seja do ponto de vista estatístico ou de número, né? Produtividade. Produtividade em si delas, né? Dependendo daquilo que elas têm como ambição para trazer, do que necessariamente atrair. Eu acho que a atração, um grande privilégio de estar cuidando da marca Heineken é que ela é uma marca mesmo que ela atrai, né? E ela é sexy, né? E que as pessoas elas querem de certa forma, trabalhar com a marca, fazer parte, né? Então, quando a gente até brinca, que às vezes a gente abre, né, oportunidade de emprego, LinkedIn e tudo, a gente tem 1000 pessoas, né? Como Milhares de isso, pessoas se inscrevendo. Agora, tem sim um desafio, não dá para parar para achar que você pensa, né, em perfis distintos, coloca para dentro de uma empresa que é uma multinacional, se você não fizer um trabalho de aculturamento e permitir com que eles possam se desenvolver e, ao mesmo tempo, trazer o potencial que eles, né, que a gente buscou, acaba sendo um risco, né? Acaba sendo um time que não vai acabar performando. Se a pessoa não sabe como trabalhar numa multinacional porque ela vem de um outro ambiente menos burocrático, por exemplo, sim, claro. Pô, como é que faz para ela entrar lá e não se frustrar, né? Sim. Ver que talvez tinham coisas que ela fazia em uma semana que vai demorar 6 meses, né? E que talvez não vai sair do papel. E que uma startup ela testa e vê como está certo e escala, e uma empresa ela não testa e escala. Pode até fazer algumas vezes, mas não é um processo. Ela deixa perfeito para lançar. Tudo bem, tem um risco, mas ao mesmo tempo, no processo dela, ela vai se antecipando dos riscos, né? Também. Então ela vai tendo todo um trabalho assim, você tem um trabalho de departamento de pesquisa que te permite, né, vislumbrar alguns riscos que às vezes você está empreendendo, você tem que pôr a coisa na rua para testar, porque você não tem dinheiro também para aprender. Então, eu acho que o trabalho está em garantir que esse aculturamento aconteça, com que você permita com que as pessoas elas sejam diferentes. Eu acho que o grande problema de uma multinacional, às vezes, ou de uma agência, não é o problema de um de outro. Quando você contrata um perfil diferente, às vezes a gente não permite com que o perfil seja diferente. A gente espera que a pessoa, ou né, que aquele talento traga uma bagagem, mas se adeque no modelo que é uma empresa que não existia aquilo que ela né, que essa pessoa está trazendo para aportar. Massa. Cara, e agora mudando um pouco de assunto também, eu brinco, a gente tem algumas pautas, alguns assuntos para discutir, mas vão aparecendo insights, a gente quer ter uma conversa de amigo mesmo, assim, como se a gente estivesse na mesa ali do bar. Então, queria ver com você. Cara, também, de novo, né, no Elo, eu estava ouvindo as pessoas falarem dessa migração das estrelas da Champions para o futebol árabe e do mundo árabe. E aí não pude deixar de lembrar que sabemos, né, que não é o único, mas a Champions é um canal de ativação importante para vocês, que tem esse peso da marca. E queria ouvir sua opinião, como que vocês estão vendo isso enquanto marca, como que vocês estão lidando com isso, qual o impacto, enfim, acho que é um assunto que as pessoas querem saber e eu, com essa oportunidade, decidi trazer. Não sei, como marca, eu acho que toda essa mudança que está acontecendo, ela tem um impacto muito baixo, né? Estou falando do ponto de vista de marca, né? Não estou dizendo das mudanças em si. Do ponto de vista de futebol, né? Cai a audiência? Eu acho que ainda cai pouco. Até porque a migração não foi uma migração tão em massa. Sim. Que, vou dar um exemplo, né? Assim, foi agora o Neymar e o Ronaldo, como o Messi foi para os Estados Unidos, mas tem uma tendência que são, teoricamente, players um pouco mais velhos
Sim. Então agora num phase-out de carreira Phase-out. natural, Natural. enquanto vão surgindo outros que estão surgindo, de um Vini Júnior, de um Haaland, sabe, Haaland, né, sim. na Europa. Então, o que eu não acho? Eu não acho que a Champions deixou de ser o campeonato de futebol mais atrativo do planeta depois de uma Copa do Mundo. E talvez o Concordo. mais... Acho que eu vou usar a palavra premium, que é a que vem mais fácil na minha cabeça, mas não sei se Sim. premium é a palavra, mas é aquele aspiracional, sabe? Isso, Por exemplo, você eu fala assim, acho. pô, se hoje eu quero ser o melhor clube do mundo, o que eu preciso ganhar? Eu preciso ganhar a Champions. É isso. Se eu quero ser a melhor seleção do mundo, eu preciso ganhar a Copa do Mundo. Né? Então, os clubes ele ainda não deixou de ser isso. Né? Ele ainda é o campeonato mais caro, se você parar para pensar na quantidade de estrelas que estão por ali, ele é o mais assistido globalmente. Então, eu acho que a gente não perde em audiência. O que a gente tem que entender é a capacidade que uma Champions League vai tendo de se renovar ao longo do tempo, como qualquer asset que você patrocina. Né? A mesma coisa para a gente que faz Rock in Rio. Então, né, o que ele vai sendo atrativo é a capacidade que ele tem de se manter na vanguarda. Então, assim, como que a Champions se prepara para falar com os caras que são jovens? Que foi um movimento que a própria Fórmula 1 está fazendo também, né? Tá fazendo ela fez genialmente. E ela fez de um jeito muito legal. Então, muito legal. Isso é o que mais chama atenção para a gente quando a gente fala de um asset, do que talvez as migrações, né, de pessoas que faziam parte daquele esporte, que às vezes migram, né, de um campeonato para o outro. Mas se eu pudesse te colocar, acho que esse é o maior watch out que a gente tem quando a gente fala, né, de um asset como a Champions. Massa. E, cara, assim, eu converso muito sobre marketing, sobre branding, e não é porque você está aqui, não. Eu costumo dizer que a Heineken, para mim, é o maior case, um dos maiores cases de marketing num mercado que era completamente dominado, que, pô, quem que apostaria contra as marcas líderes que existiam há 10, 20 anos atrás, né? Acho que até mais, 15 anos, e, pô, ter a oportunidade de estar aqui na sua frente, conversar sobre isso, então... cara, qual que é a sua visão sobre isso? Como que é possível uma marca que chega depois, uma desafiante, dominar o mercado e fazer o que vocês fizeram? O que está por trás dessa receita de sucesso? Tem um pouco de sorte também? O que você pode trazer para a gente? Eu sempre quis saber isso. Eu acho que o primeiro fator... Bom, quando a gente trouxe a marca Heineken para o Brasil, até globalmente, a pessoa tinha um ponto de interrogação se realmente ia dar certo. Por causa da hegemonia da Ambev e por ser um mercado que a gente praticamente não tomava uma cerveja que tinha um amargor. Real. Você tinha dois problemas aqui, né? Bizarro. Eu acho que o fator de sucesso, ele com certeza é consistência. Tá? Isso. Mas a gente acaba surfando uma onda que eu não diria sorte, mas a gente acabou entrando com a marca no momento certo, na hora certa. Perfeito. Então, a primeira coisa que é o momento certo, na hora certa, é que de 2000 para 2010 a gente viveu esse acesso a um mundo mais premium, mais gourmetizado. Vamos chamar assim, né? Exatamente. O raio gourmetizador, ele, 2010, surgiu. O mercado de cerveja não tinha não tinha uma cerveja premium, não tinha uma cerveja, sabe, com um pouco mais de valor agregado. Muitas tinham tentado entrar antes, né? Mas não existia também essa penetração desse mercado mais gourmetizado. E aí tudo começou a se gourmetizar e a Heineken entrou, né, para construir um mercado premium que não existia. Então eu acho que tem sim um fator de aproveitamos para entrar no momento certo, na hora certa. Né? Então isso ajudou muito a marca a ser uma novidade numa hora em que as pessoas estavam buscando essa novidade, a ter uma boa equação de valor, porque marketing é isso, cara, é se oferecer uma boa equação de valor, ou seja, oferecer uma boa equação de valor numa época em que as pessoas estavam dispostas, né, a interagir com essa equação de valor. E aí é interessante, porque por mais que consistência eu acho que seja o pilar número 1, e a gente tem aproveitado essa tendência, né, do mercado estar se gourmetizando, puxa, eu acho que sim, tem um fator que primeiro, eu acho que a marca Heineken entrou no mercado e ressignificou o que é a comunicação e o marketing, né, do mercado de cerveja. Total. A gente tem o antes Heineken, que era aquela comunicação mais pasteurizada, do biquíni, dos amigos, da praia e da piadinha, né? E a gente acaba ressignificando, trazendo um outro tipo de qualidade, de criatividade. Tanto que a marca Heineken, se você, para quem é um pouco mais velho e se lembrar, é o seguinte, cerveja nunca foi considerada um produto muito premium. Ela nunca entrou em algumas ocasiões mais premium, até balada e tudo. E a Heineken com a long neck acabou entrando
nesse cenário, ajudou a cerveja também a ganhar penetração do ponto de vista de ocasiões que ela talvez tivesse mais limitação para entrar. E aí ela vem com campanhas que são diferentes, que são disruptivas. Ela é uma marca, né, que a gente brinca, que tem um tom de humor muito interessante, né, que ele é que é aquele clever, né, que é um pouco do smart, Sim. de você, né, que a gente brinca que é aquele sorriso no canto da boca, que você no final das contas traz um twist, né, inesperado, mas sempre com um ponto de vista. Então a gente brinca que é um humor inteligente. Ele tira, arranca um sorriso de você, mas você fala, uau, pô, Heineken, né, só ela. Então ela acaba trazendo a criatividade de uma maneira em que ela faz isso com o tom de voz da marca, que eu sempre brinco, né? E falo para quem está construindo uma marca, não adianta ser só criativo, você tem o seu DNA de marca bem construído, sua personalidade, posicionamento, e tudo isso a marca trouxe. E ela começa a associar com o quê? Com tendências que estavam voltando para essa época. O Rock in Rio volta nessa época, o Lollapalooza começa a ser feito no Brasil nessa época, as baladas que antes eram os polos de encontro das pessoas começam a migrar para os eventos e para as experiências de marca. A Heineken inaugura lá o Open the Roof, que é a primeira experiência de marca de verdade, que você fala de marca mesmo diferente. Então ela começa a criar uma tendência, então ela começa de certa forma a criar tendência, a liderar o que é a nova comunicação do mercado, a chamar a atenção do ponto de vista de uma comunicação diferente. A cerveja sempre foi numa garrafa âmbar, né? Ela traz uma long neck verde. Hoje, se olhar o que tem de long neck verde no mercado, né? Por causa da tendência. Então, eu acho que esse é o pilar 2, né? O pilar 1, a consistência. Tem um terceiro, cara. E o terceiro, eu acho que ele é a grande verdade também do porquê que a coisa se sustenta. E eu não acho que ela é a razão do porquê a gente ganhou o pico, mas ela se sustenta. Às vezes o marqueteiro esquece, principalmente aquele que tem um produto, o serviço também, mas eu vou falar naquilo que eu conheço mais, que é produto. Então, nada contra o serviço, é que eu tenho mais, né, profundidade com o produto. O marqueteiro esquece que o produto dele tem que ser bom também. Cara, 100%. Tem que ser bom, cara. Não dá para fazer mágica, né? Então, assim, não adianta você ter uma puta de uma campanha criativa e etc. Seu produto não é bom. Então, uma das coisas que eu acho também que é um sucesso da Heineken é que ela é uma baita cerveja. Uma baita cerveja. 150 anos da mesma, do mesmo líquido, 150 anos de uma cerveja que demora tempo pra caramba para ser produzida, em que a gente não muda a receita no mundo inteiro, em que a gente é realmente chato no bom sentido com qualidade, em que, da boca para dentro, o produto é incrível. Então, eu acho que esse é o terceiro pilar. Eu gosto de trazer ele no final, porque para mim essa é a sustentação. Se ele não fosse bom, óbvio, né? Você não estava tomando ainda, entendeu? Eu acho que a gente teria falado assim, que marca legal, mas mal menos o gosto, né? Do tipo, putz, ele talvez não para toda ocasião. Eu acho que a marca trouxe isso, trouxe qualidade, sabe? Ela tem uma diferenciação. Ela, na verdade, inaugurou até o que a gente chama hoje do puro malte. Ela foi a primeira cerveja de verdade falar, cara, eu sou puro malte, eu não quero brincar com meus ingredientes, eu não abro mão de ter qualidade, eu não abro mão do meu preço se eu tiver que abrir mão de qualidade. Acho que tudo isso, né? Eu conto uma história, não vou me alongar muito para não ser chato, mas mas maravilhoso. Se um dia vocês forem numa cervejaria da Heineken, vocês vão ver um barril de cerveja em pé e deitado. E os deitados são da Heineken. Né? E a Heineken faz nesses barris deitados, porque é um processo de produção específico da cerveja Heineken para ela ser Heineken. E a gente tem a opção de produzir mais rápido num barril em pé. E a gente podia ter aproveitado todo um parque de barris para fermentação, inclusive combinar isso com usa Heineken, usa outras cervejas para você otimizar. Cara, a gente decidiu construir um parque novo para a Heineken. Que massa. Tem fábricas nossas que só fazem Heineken, porque ela tem um processo específico dela. Eu ia salvar milhões de reais. Ou até bilhões. Claro. Mas não, Se no final das contas, se eu quero ter o melhor produto, eu tenho que oferecer e não posso abrir mão disso. Independente se a otimização vai me trazer um ganho financeiro. Então, esse é o terceiro pilar, ele não é sexy, né, para os marqueteiros que estão ouvindo, mas assim, de verdade, assim, se seu produto for bom da boca para dentro ou do jeito que você usa, seja um creme, uma roupa, independente da função dele, garanta com que a função do seu produto ela é ótima, com que ele cause uma experiência excelente, com que ele seja um bom produto. Vai facilitar a sua vida em 200% quando você fala depois em comunicação e como é que você vai envelopar. Você vai ter menos problema em vender do que se seu produto for ruim, porque senão você vai sempre depender do preço ou de estar no hype do hype, cara, e é difícil manter, cara. A gente estava falando, né? Como não ser uma paleta mexicana. Exato. Eu acho que é muito sobre isso, né? Você tem que ter um produto que é bom, porque senão você tem aquele
voo de galinha, né, que a galera fala, que você dá uma puta acendida meteórica e não se mantém. E eu costumo muito dizer isso, né? O marketing não faz mágica. A gente potencializa algo que é bom. E eu fiquei com duas dúvidas aqui enquanto você falava. A primeira era desse momento gourmetizador, né, da sociedade que passou, foi um momento que, pô, a gente veio de uma cerveja que era, pô, cerveja tem que ser assim, sabe, coisa de macho e tal, e a gente foi para um, pô, pode-se discutir uma cerveja gourmet. E isso foi uma coisa que vocês identificaram e viram ali com os cientistas de vocês e falaram, cara, tá na hora da gente dar uma acelerada? Foi uma coisa orgânica que aconteceu e vocês estavam Não, lá? foi de verdade. A gente estava lá. Boa. Porque a Heineken entra no Brasil não porque a gente entendeu como oportunidade de mercado, mas porque ela tinha feito uma aquisição para entrar de forma mais forte nas Américas. Então, ela fez a aquisição das marcas de cerveja do grupo FEMSA, que além de uma das maiores cervejarias do México, é um dos maiores distribuidores de Coca-Cola na América Latina. Então, ela faz essa aquisição. Eles permanecem só como distribuidores do grupo, fabricantes e distribuidores do grupo Coca-Cola e vendem, né, as marcas e as fábricas de cerveja para a gente. Isso para entrar, né? Hoje a empresa tem 50% do México por causa dessa aquisição. Essa FEMSA tinha uma capilaridade muito grande nos Estados Unidos, onde a gente precisava fortalecer portfólio, então ela oferecia todo um portfólio de cervejas mexicanas, e esse lado hispânico é mega importante também nos Estados Unidos, e de lambuja também era importante, ela tinha, né, aqui marcas no Brasil que eram Kaiser, Bavária, Sol, que são marcas que sofriam com problema de rejeição, né? Eu não falo nem da Sol que a gente vê de garrafa transparente, uma antiga Sol que existia no Brasil, que era uma tentativa dos mexicanos de brigar com o Skol, então ela era praticamente uma Me Too de Skol. Eu acho que a companhia não tinha nem escolha. Ela precisava mudar e transformar o portfólio dela, porque ela tinha marcas que tinham, né, um desgaste muito grande, gigantesco, que dependiam muito de preço, porque elas não eram as principais marcas do mercado, né? Elas não eram a marca preferida ou uma certa preferência de marca, num ambiente dominado pela Ambev. Então, você não tinha muita escolha para sobreviver aqui. Então, a aposta da marca Heineken foi ser disruptivo. Aproveitou-se o momento nessa tendência. Eu acho que ainda a gente não sabia que era a gourmetização das coisas. Sim, eu acho que, na verdade, o que a companhia já sabia é que o Brasil estava nesse boom econômico. De 2000 para 2010 teve um boom econômico. O próprio 100%. mercado de cerveja, olha que interessante, ele dobra de tamanho de 2000 para 2010. Aqui no Brasil. Caralho. Então ele dobra de tamanho, mas muitas coisas dobraram, economicamente falando, né? Muitas coisas de ouro. Foram exatamente os anos de ouro. Então, assim, o próprio japonês, quando compra a Brasil Kirin, ele faz, né? Ele compra na época a Skin Cariol, que depois a gente comprou deles a Brasil Kirin, né? Que é a Kirin, né? Que é um player global. A Kirin vem para o Brasil e olha os números para trás e fala, cara, esse mercado dobrou, vai dobrar de novo. Na prática, obviamente, depois a gente vem no estado de 2010 para 20, que a gente já conhece, que é essa estabilização das coisas, mas o paladar ele não retrocede, né? Tem até acho que é o Carlos Ferreirinha, que tem um livro bem interessante nesse sentido, mas não quer dizer que é difícil dizer que a gente não vive mais a gourmetização. Se você for pegar os segmentos premium hoje, eles são grandes. 100%, cada vez mais. A gente veio para ficar, um país que a gente está mais próximo de ser um mercado mais maduro para muitas categorias. Cerveja é uma delas. 100%. Então, mais maduro significa mais opções, mais variedade. Consciente, então, né? O 0,0 é uma opção que está, né? O segmento sem álcool está crescendo, o segmento de sabor está crescendo, o segmento dos estilos artesanais ele está crescendo. Então, tudo isso vem ganhando representatividade. Então, não foi algo que a gente identificou da gourmetização, mas sim dessa evolução, né, dos mercados, da economia, de ter mais espaço para o segmento premium crescer, até porque o poder aquisitivo do brasileiro estava muito maior e muito mais propício para que ele tivesse esse desembolso. Acho que esse é o ângulo legal, assim, o que realmente aconteceu, inclusive por ser um cara que vi isso acontecendo, né? E depois falei, por que será que aconteceu tudo isso? Né? Uma bela reflexão. Essa é a grande reflexão. Que massa, Edu. E, cara, agora eu também, pensando que enquanto você falava, lembrei, acho que provavelmente você fez administração na SPM, não sei se vocês tiveram aula dentro do trade, naquele varejo, no supermercado que existia lá. Mas nós tivemos e havia uma aula de degustação de cervejas, que hoje o Poli me comentou que mudou-se e é degustação de energéticos. Mas na nossa época tinha um teste cego de cerveja. E como eu já tinha feito, 2006, foi a primeira vez que eu fiz esse teste cego, eu brinco que eu ganhei muito dinheiro apostando com meus amigos que eles nunca iam descobrir qual cerveja era qual.
E você mencionou a Kaiser, que eu acho que foi uma marca muito injustiçada no Brasil, porque historicamente, nos testes do laboratório da SPM, a Kaiser, no teste cego, era eleita a melhor cerveja de todas, né? E exceto Itaipava, na época eu não lembro se Heineken entrava nesses testes, eu acho que não, porque também se entrasse é muito fácil, né? Ela é uma das poucas que tem esse gosto característico, além de Boêmia, e Itaipava o pessoal acertava pela opacidade do líquido. Cara, você como especialista em cerveja, qual que é a influência da marca nisso tudo, assim? Porque eu lá atrás entendi, falei, cara, é 99% influência da marca. Claro que a gente está falando ainda de um segmento não premium, mas traz a sua visão pra gente. Não, eu acho que primeiro eu concordo com o seu ponto. A gente compra marca Perfeito. no mercado de cerveja e em outros segmentos. Isso eu aprendi cuidando de cerveja, mas aprendi como marqueteiro. O consumidor ele compra a marca. Uhum. A marca ela faz parte da equação de valor, né? Do que ele está disposto a pagar e do que ele está disposto a levar como produto. A marca ela entra ali para justamente dar um nome e sobrenome também, se você pensar do jeito mais simples da coisa. E aí eu já vi diversas pesquisas na minha vida disso mesmo, né? Kaiser a gente fazia o teste cego, ela ia bem, fazia o teste com marca, ela ia mal. É isso. E tem cervejas que no teste cego não iam tão bem, e quando você mostra a marca, ela vai bem. E aí, até se você parar para pensar um pouco, a própria marca Heineken, por ter um líquido diferente, quando você não explica o que a pessoa está tomando, ele é o único diferente. É o diferente. O diferente pode ser bom e ruim. Então, Uhum. quando a gente tira um teste, às vezes com a marca Heineken, às vezes as pessoas falam, pô, é diferente e ruim. Por quê? Porque é amarga. Uhum. Então, essas outras não são. Essa aqui é um pouco mais amarga. Pô, Uhum. talvez seja ruim. Quando você põe Heineken, as pessoas falam, pô, é boa. Por quê? Porque é amarga. Uhum. É a mesma coisa. Mas está tudo bem, porque elas Caramba, entendem né, que o... Mas eu não digo isso porque elas gostam só porque eu pus Heineken. Porque a característica que elas sabem que elas vão encontrar numa Heineken é um amargor. Uhum. Quando elas fazem um teste cego, elas não sabem a característica daquilo que elas vão beber, ou experimentar, ou vestir. Sem viés nenhum. E aí não tem viés. Então, Perfeito. e o viés aqui não é ruim, o positivo Sim. ou negativo, mas sim, a gente compra a marca. Essa é uma conclusão. Ah, mas o meu amigo ele é super cervejeiro e ele não toma Heineken, ele toma Ciclano, porque a Ciclano ele consegue perceber, mas aí ele vai ser 1%. Eu E aí o acho que você difícil. falou, é o que você falou, Troca mas é o que você rótulo. falou do 99%. 99, é isso Vai aí. ter 1% Tem que sim. O cara, pô, beleza. vamos sair de marca, vamos para carro. De repente vai ter 1% que fala que não é Ferrari, que é, sei lá, que tem um Subaru, que tem o mesmo motor e não sei das quantas, e mas tudo bem, aquele cara entende, ele entende do motor, da válvula, do pneu, do fabricante, do histórico, do que estava proposto. Mas a grande maioria das pessoas que não é daquela categoria, né, não conhece nada sobre aquilo, ela sabe que Ferrari é bom, sinônimo de qualidade, de marca de luxo. Pronto. Tudo bem que Subaru talvez fosse um carro melhor, né? Estou dando exemplo, eu não conheço nada, talvez estou dando o pior exemplo do mundo. Mas, cara, o cara nem sabe daquilo, entendeu? Não é isso que ele está comprando, ele comprou a marca. Que é 99% das pessoas. Eu também entendo assim. E ele comprou a marca porque ele não deixou de comprar o que tem por trás, que é a segurança, Uhum. ou algo que vai projetar ele, né? Tipo, às vezes tem, né? As pessoas às vezes seguram, né, uma marca de lifestyle na mão, ela está mostrando que ela entende de lifestyle e tudo, né? Então não deixa de ser um badge a marca que você uma forma de se expressar, né? Compra, consome, uma forma de se expressar. Que massa, cara. E o que você traz aí, assim, pra gente de como foi 2023 para vocês, em termos de ações, o que deu muito certo, o que vocês estão olhando? A gente, não pode deixar de estar floating bar, então traz um pouquinho aí do cenário de vocês aí pra gente se atualizar. É sempre bom estar de frente com alguém assim para pegar essas novidades. Esse 2023 foi um baita ano pra gente. Que bom, né? Do ponto de vista de negócio, do ponto de vista criativo, a marca continua a crescer e a marca continua, né, de certa forma, a ganhar preferência de marca, né? Então, é o terceiro ano seguido que a gente já é a marca preferida do Brasil, abrindo, né, um gap legal para o segundo e terceiro player. E para a gente, né, o que é um grande KPI, porque você ser a marca preferida significa, né, que você, de certa forma, tem aí uma vantagem competitiva, porque, né, tem alguma coisa em você que agrada o consumidor. E total. Te coloquei que eu acredito muito que seja o lado criativo nosso, mas que principalmente da boca para dentro eu acho que a gente tem um baita produto, cara, eu concordo. Então eu vejo nisso, né? E tem sido um ano ótimo. E do ponto de vista criativo foi muito legal, porque a gente ganhamos Cannes, fomos reconhecidos em diversos prêmios. Legal. Mas por que a gente foi reconhecido? Porque a gente fez muita coisa legal.
Então, teve um ano começamos um ano com uma campanha de game que a gente colocou na rua, que nasceu no Brasil, mas virou uma campanha global. Que irado. Que brinca, né? Que nem toda rodada é lá fora, então, né? Faz uma alusão de que tem horas que você pode se juntar com seus amigos mesmo no online e curtir uma breja aí, né? E curtir uma noite junto ou, né, um dia juntos ali, jogando alguma coisa. A gente fez os 150 anos da marca, então foi um ano histórico também, porque a gente celebrou os 150 anos da marca no Brasil, com uma campanha mega divertida, que não importa como é que você chame a marca, né, de um jeito ou de outro, né, o que importa foram os bons momentos nesses 150 anos da marca com os consumidores. Então a gente brinca muito dos nomes errados, Raikkonen, Heineken, Heineken, mas também nasce um apelido que a gente começa a ver os consumidores chamarem a gente, que é a Verdinha. Verdinha, né? E Verdinha a gente tem visto que é uma coisa que a gente quer explorar muito, porque ele começa a trazer uma conexão cultural total, mas de uma marca que não é brasileira, né? Então você tem que pedir muita licença para criar a conexão cultural não sendo desse país, né? Para de repente não tentar forçar uma conexão cultural que às vezes é óbvia, mas às vezes para a marca internacional acaba não casando. Vou dar um exemplo: Carnaval, puta, não podia entrar lá, podia, mas não é o não roda, não é natural. Só de eu falar com você já fez uma cara que ela não é natural. Então, isso também tem feito... Foi um ano legal, está sendo um ano legal por causa disso. A gente está achando nosso espaço de algumas associações culturais e, de certa forma, está entrando mais nessa camada cultural e fazendo parte do dia a dia, mas de uma maneira espontânea. Esse é o apelido que deram para a gente. A gente está tentando amplificar agora, mas foi um social listening aqui, como que a galera chama. E aí, esse é um ano legal também, porque ele traz esse pilar de surpreender mais os consumidores. Então, a collab com a Adidas foi um jeito de surpreender. A gente lançou a CPU, né? CPU Fridge, que é um CPU de computador e de game, que também gela a sua cerveja. Mas a gente trouxe também o Floating Bar, que está dentro de uma plataforma nossa que é Green Your City, que é o nosso propósito como marca, né? De ser a marca mais sustentável do Brasil, mas não é a competição em ser, em 2040, uma marca, né, regenerativa, ou seja, que traz algo positivo, né, para o meio ambiente. E a gente faz isso, né, não kick-off, mas acha um jeito de amplificar isso através do Floating Bar, que é, de certa forma, né, o primeiro bar flutuante do Rio Pinheiros, pelo menos da era moderna, vamos chamar assim. Não sei se alguém lá atrás colocou esse bar para rodar, mas vamos dizer que é o primeiro, né, para respeitar. A gente não sabe o que veio para trás. Mas eu, que sou um cara de São Paulo, para mim é incrível. Eu cresci com a minha mãe falando que a gente não podia nem chegar perto do rio. E, na minha cabeça, eu jamais ia chegar perto desse rio. E teve um dia aí, né, quando a gente fez o Floating Bar, que eu entrei a primeira vez no float e falei, cara, eu tô em cima do rio. Que massa, né? Isso me fez olhar a minha cidade de um jeito, com uma outra perspectiva. E o Floating Bar é isso. É um convite para a gente olhar as nossas cidades, nossos espaços de uma outra perspectiva, para mostrar a responsabilidade que a gente tem de cobrar, de ajudar, de fazer nossa parte também do ponto de vista de sustentabilidade. Pô, imagina se esse rio ficar limpo, cara. Nossa. Imagina se tiverem outros bares. Cara. Então, imagina esse lado do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista de esporte, de ocupar um ambiente, sabe, de lazer, de você ter bares, de você ter uma navegação. Zurique então, assim, mesmo, a galera volta do trabalho no Rio, no quanta verão. Coisa, não, mas assim, quanta coisa da ciclofaixa. Então, assim, para uma cidade que precisa. Então, essa é a provocação. Que massa. E é legal, porque no DNA, a gente falou já disso hoje, agora, né? Do tipo, puta, a gente é criativo. Sim. Tá no DNA também, é como a gente é conhecido, é aquela coisa do tipo, a gente trabalha às vezes pensando, falar, pô, Heineken de novo, né? Pô, como Heineken fez com toda a humildade do mundo, 100%. Sem ser arrogante, mas é pra gente um KPI. Demais. É pra gente um objetivo de marca ser criativo. E uma responsabilidade, uma barra altíssima, né? E a gente investe bastante nisso. O prêmio é uma consequência, juro por Deus, ele é uma consequência. Cara. Se você for bem criativamente, você vai ter o direito de escrever em algum prêmio e ganhar alguns. Mas ele tem que ser parte cultural. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo muito perguntas do tipo, pô, como é que você convence seu CEO e CFO a apostar em criatividade? Pô, quando a pergunta é para mim, eu falo, cara, eles me cobram por criatividade também. Cultural, né? Tem coisas que eu levo para eles, tem coisas que eles trazem para mim. O nosso CEO é um dos caras mais engajados que existe do ponto de vista criativo. Ele é um cara que veio de vendas, extremamente pragmático e objetivo, que tem sim noção de como que é gastar dinheiro. Inclusive, ele não é fácil em aprovar verba para a gente, mas ele entende o poder da criatividade
e como isso é uma vantagem competitiva. Então, o cara que, putz, tá lá apoiando a gente, Tá no sabe? time, né? Do mesmo Joga jeito que ele, junto. pô, vamos investir bem e tal, ele tá no papel dele, e Sim. tudo, precisa investir nisso, não sei se a gente quer fazer esse investimento ou não, mas ele é o cara que, puta, que faz a gente levar a régua, que puxa a gente, dá opinião, fala, pô, não achei que isso daqui ficou tão Heineken, pô, vamos puxar um pouco mais, né? Assim, é bem legal, então é cultural. Eu acredito bastante que isso tem que ser cultural também. Vem de dentro. Vem de dentro. E é uma vantagem competitiva. Acaba sendo, mas não que é. Acaba sendo, eu acho. Boa. Du, o papo tá muito bom. E para fechar, cara, eu queria falar com você. Eu sei, eu sou uma pessoa muito pragmática também em relação a tendências, né? Pô, eu brinco, todo ano parece que as tendências se renovam, mas elas são muito parecidas. E se alguém souber prever o futuro, que alguns gurus prometem isso, mas eu não acredito, estaria bilionário. Mas o que que você está olhando de tendência para o marketing conectado no mercado de bebidas? Assim, o que que você está vendo? Pô, esse negócio que você falou do puro malte, cara, para mim, assim, é um dos grandes fenômenos comportamentais do Brasil. Cara, meu pai, meu avô, os caras, até hoje, eles falam, não bebemos cerveja que não é puro malte. Então, assim, qual que, não dá para falar qual que é o próximo puro malte, mas o que que você olha aí de tendência para o mercado? Acho que a primeira tendência macro, né, para quem está ouvindo a gente, assistindo, ouvindo, serve para todas as categorias, na minha opinião. Do que eu vou falar agora também, do ponto de vista macro, é a minha opinião, depois cerveja, acho que aí sim temos dados para suportar. A gente passa pela era da personalização e da experiência, né? Você vende personalização, você vende experiência personalizada. Não dá para você ser um para um em muitos casos, principalmente na categoria de bens de consumo, você não vai fazer uma coisa só pro Fabrício. Mas para vários, né, pessoas que têm alguma afinidade de gosto, como o Fabrício, você vai ter, né, um produto específico para aquele grupo. Então, a gente está vivendo uma época de personalização das experiências. Então, experiência conta muito. A gente já não fala mais o que eu vendo, qual que é a experiência que eu proporciono. Perfeito. Então, isso é uma coisa que está acontecendo e eu acho que todas as categorias estão passando por isso. Puta, eu vendo sabão em pó, o que eu posso personalizar aqui? Pô, nem que seja o tamanho. Porque às vezes eu saio da família para um consumo individual. Então, eu estou querendo dizer aqui que a gente pode ser... Animal. Sabe, até o back to the basics, ele passa por essa personalização. Então, não sofram muito em tentar descobrir qual que é o novo... Reinventar a roda. Exato. Às vezes é como é que eu posso personalizar o que eu tenho. Né? Ou como é que eu posso ressaltar um diferencial que o meu produto tem. Quando a gente traz para a bebida, dentro dessa questão de personalização, eu acho que o que a gente começa a ver mais é uma tendência das pessoas quererem experimentar coisas diferentes. E o diferente aqui, eu digo assim, tem um lado do curioso, que é, às vezes, vou dar um exemplo, de repente uma cerveja Lager ou Pilsen que, né, é um pouco mais carbonatada, ou seja, tem um pouco mais de gás. Esse é um jeito. Mas tem tendências, tem celíacos agora, não comem glúten. Sim. Pô, cerveja sem glúten vai ser uma tendência no futuro? A saudabilidade é uma tendência no futuro? Total. Com certeza. O mercado de cerveja sem álcool dobrou nos últimos anos. Cara, isso aí foi bizarro. E não é mais por pessoas que têm um problema porque não podem beber, porque tem alguma doença. Tem um monte de gente que não quer beber. Sim. É dizer assim, por Fitness, que você não lifestyle, segurança. Assim, me chama muita atenção o lifestyle, que é um cara assim, hoje eu não quero beber. Tá tudo bem, só não quero beber álcool hoje. Então, tá mudando. Então, essa personalização, pô, eu não gosto tanto amargor, eu gosto de mais doce. Então, assim, as empresas e bebidas, você vai ter que estar aberto para entregar esse range de diferenciação. Mais álcool, nem nada de álcool. Mais amargor, nada de amargor. Sabor, não sabor, né? Um frutado ou uma fruta. Você vai ter que aprender a ter essa escala, né, de inovação, porque o mercado vai te pedir isso. E formatos também. Garantir com que você tenha o formato certo, para a ocasião certa. Então, vai ser muito dentro da ocasião de consumo específica. O que eu quero tomar, o que eu quero, né, e como eu quero tomar isso. E, por fim, eu acho que, assim, como a gente vai comprar também. Eu acho que, aos poucos, a gente vai continuar essa evolução. Agora teve uma certa... né, um boom do e-commerce, depois uma estabilidade, mas isso trouxe para a gente o quê? Personalização também de compra. Né? No final do dia, a grande personalização do produto que você vende, mas da maneira que você vende também. Né? Vocês aí, como, né, que vem aí de um background digital, vocês percebem isso mais até do que a gente, né? Que está, né, numa mais holística, como isso está mudando. Até porque quando o consumidor no digital não está satisfeito, ele fala com você. É muito louco isso, mas eu vejo isso como muito bom. Sim, você coleta. É muito bom, assim. Hoje você real aproveita, time, assim, né? e você perde
cara perguntar abandona carrinho. E você pode perguntar para ele, abandona a carrinha, exatamente, do tipo, Cara, pô, ficou chato a experiência, vou embora, ou, cara, na laboratório, caro, né, laboratório. Cara, é tempo real. É bizarro. Então, acho que tem muita coisa boa aí, Vim. Assim. Boa. Cara, é isso então, Edu. Eu queria te agradecer aí pelo seu tempo. Se você quiser deixar um recado final, ou até deixar aí suas redes sociais para o pessoal seguir você, onde encontrar mais conteúdos seus, não sei se também você é ativo. Enfim, falar um pouco de você. Mensagem final, queria te agradecer de novo aí pela honra de estar aqui contigo, pelo seu tempo, que eu sei que é corrido. Show de bola. Bom, eu tô como Edu_Picarelli no Instagram, então quem quiser me adicionar, me adiciona lá. Tem uma foto do elefante, então não se assustem, esse sou eu mesmo, até para o meu lado aqui de ser um cara disponível, mais discreto nessa rede social. LinkedIn é um lugar que eu estou mais ativo, Eduardo Picarelli, vocês conseguem me seguir lá também. Mas eu queria, na verdade, agradecer o Fabrício, a turma como é que a gente... Da Mac4. Depois a turma da Mac4 e do Bring Me Data, porque eu sei que depois vocês dão uma editadinha Sim. aqui também. Então, eu queria agradecer o Fabrício, a turma da Mac4 e da Bring Me Data, pelo convite de estar nesse podcast com vocês. Eu acho que a nossa gravação e o nosso papo ficou muito legal. Irado. Então, eu queria convidar vocês para ouvirem, para assistirem, porque bateu um papo muito legal, muito descontraído, né, Fabrício? Então, isso aí, esse é o objetivo. Ficou 10, cara. Conversa entre Espero amigos. que tenha gerado valor mesmo para todo mundo que está ouvindo. Obrigadão. E fico na aguardo de você me convidar ano que vem para eu te contar como foi 24, cara. Bora. E vamos falar dos cases também. Boa, aí pro nosso sim. material. Valeu, tamo junto aí. Obrigado, cara. Vamos lá. Então é isso, galera. Acompanhem as redes sociais da Mac4, da Bring Me Data, e nos vemos aí levando conteúdo de alta qualidade em português para profissionais de marketing e comunicação. Valeu!